Oi, gente! Hoje eu quero te convidar a conversar um pouquinho sobre um tema menos complexo, né? Eu costumo trazer algumas reflexões de algumas frases prontas de causa e efeito que a gente tem por aí, a gente vê com muita facilidade, como algumas reflexões que eu já trouxe que, por exemplo, Carpe Diem, né? Ou Seja Você, e aí eu sempre procuro olhar o que vem por trás dessas frases prontas, quais são a causa e o efeito que elas causam nas pessoas. Mas hoje eu quero conversar sobre algo que também é comum, que a gente ouve muito, mas tentar entender a causa, né, e o efeito também, só que de uma forma menos complexa, menos complicada. Então hoje a gente vai falar sobre a ansiedade. E como vocês sabem, como eu estudo psicanálise, eu quero trazer o olhar da psicanálise em relação à ansiedade para vocês. E espero que seja um bom vídeo que agregue alguma coisa para você, que te ajude de alguma forma, tá? Então, antes da gente falar um pouquinho sobre a psicanálise aí e a relação dela com a ansiedade, vamos tentar entender e lembrar o que é exatamente a ansiedade, tá? Antes de mais nada, a ansiedade é um sentimento natural e inerente a todo ser humano, tá? Então, todos nós somos passíveis de ansiedade, de ter ansiedade. Vai ser um problema quando essa ansiedade ela se tornar um transtorno. E aí que vai precisar ser tratada e tal. Mas por que é importante, né, fazer a psicanálise ou fazer a análise e tal, ter esse conhecimento, porque aí você evita de que ela vire um transtorno, né? Mas, basicamente, se você procurar a ansiedade aí no dicionário, você vai ver que a ansiedade, ela causa, né, um grande mal-estar físico e mental. Então, quando a gente fala de físico e mental, a gente vai estar falando das angústias e no corpo, né, o físico, vai ser a somatização. Então, é quando as pessoas sentem, sei lá, palpitação, arritmia ou algum outro sintoma no corpo que não conseguem encontrar causa e aí geralmente é associado a alguma questão psíquica. Isso é uma somatização, tá? Então, para psicanálise agora, falando, a ansiedade, ela pode ser classificada ali, né, falando da vertente freudiana, ela pode ser classificada em 3 subtipos. Então, a gente vai ter a ansiedade realista, a ansiedade moral e a ansiedade neurótica, tá? A gente vai trabalhar com esses 3 subtipos. Lembrando também que a ansiedade ela é como se fosse um derivativo, tá? Do medo. Então, o medo também é um sentimento, é um instinto natural a todos os animais, né? E o medo, ele vai trabalhar com perigo real. Então, aconteceu o perigo, eu tô em perigo, portanto, eu tenho medo. A ansiedade, ela vai trabalhar com a antecipação desse perigo. Então, ela vai ficar antecipando. Nem aconteceu, talvez não vá acontecer, mas eu já tô antecipando na minha cabeça e eu já tô sofrendo com isso, eu já tô tendo medo desse perigo que talvez eu só criei. Isso vai ser a ansiedade, tá? Então, falando agora dos nossos subtipos, falando brevemente cada uma, a gente vai ter, então, primeiro aí, né, a ansiedade realista. O que seria a ansiedade realista? Como o próprio nome diz, vai estar ligada a algo que é real. Então, um exemplo para que você consiga entender. Sentir cheiro de fumaça, tenho medo de incêndio. Isso é ansiedade. Existe o incêndio? Não sei, mas existe fumaça. E se existe fumaça, quer dizer que existe fogo. Se existe fogo, quer dizer que pode existir um incêndio e, portanto, eu estou com medo. Isso é ansiedade realista. Quando isso vai se tornar um problema? Quando eu entrar em pânico e se não existe um incêndio, né? Não existe um incêndio, mas mesmo assim eu tô em pânico, mesmo sabendo que não existe um incêndio. Isso vai ser um problema, isso já vai ser um transtorno. E aí, quando a gente, agora falando da ansiedade moral, né? A ansiedade moral vai vir também, como o próprio nome diz, ligada diretamente à moral. Então, a gente cresce, né? A gente é criado, formado com base em moral. Então, é a moral familiar, da cultura, a moral que a gente mesmo tem dentro da gente. Então, existe essa moral, né, que forma todo o nosso ego, quem a gente é, que nos compõe. E aí, existe essa ansiedade ligada à moral. E aí, o que seria, para você conseguir entender? Quando a gente vai falar da ansiedade, então, moral, o exemplo seria aquele menino, menina, que foi criado ali pelo pai para ser um médico, um engenheiro e tal, e o pai apostou todas as fichas nele.
E aí, de repente, ele simplesmente não quer ser. O sonho dele não é ser isso. Esse é o sonho do pai, não é dele. Mas, como ele ama esse pai e ele tem medo de magoar, de decepcionar esse pai, ele acaba fazendo engenharia ou medicina porque o pai quer. E aí ele não faz o desejo dele, não cumpre com o sonho dele, simplesmente por medo de decepcionar e não conseguir enfrentar, lidar com essa decepção causada que ele próprio causou. Isso seria, então, a ansiedade moral. Agora, quando a gente fala da ansiedade ali neurótica, como o próprio nome já diz, também vai estar ligada às neuroses, tá? Então, né, para você entender que o neurótico é aquele cara que ele deseja, né? Ele sente muito desejo, mas ele não consegue realizar os desejos dele. Então, ele sofre por isso. Isso seria o neurótico. E a ansiedade neurótica, né? Essa ansiedade neurótica, ela vai estar exatamente nessa questão dessa neurose, esse desejo, o medo de realizar esse desejo e tal. E aí, o exemplo que eu te dou, por exemplo, a pessoa tem desejo de pedir um aumento de salário pro seu patrão, então ela sabe que ela merece, ela já tá tanto tempo ali na empresa e ela tem medo, ela sofre por antecipação só por medo de receber um não desse patrão, então ela não consegue pedir esse aumento, então ela sofre por isso. E aí, geralmente, esses casos são pessoas que tiveram alguns conflitos lá na infância, que não conseguiram resolver e por algum motivo eles se tornaram tão insuportáveis que eles foram recalcados, escondidos lá dentro do inconsciente, né? E aí, trazer isso para a luz do consciente é tão doloroso que a pessoa se perde nesse mar de ansiedade. E aí, a todos os convívios do cotidiano dela que pareçam semelhantes com algo que tá ali no inconsciente se torna um gatilho. E aí, o inconsciente começa a te bater em forma de sintomas e faz você sofrer de uma ansiedade neurótica. Tá? Então, para você entender o que são elas, é isso, tá? E aí, por que é importante a gente entender sobre a ansiedade? Porque a ansiedade, se ela não for tratada, ela vai virar um transtorno. E se ela virar um transtorno, ela pode causar outros transtornos, outras comorbidades, né, em relação a isso. Pode acarretar como depressão, né, ou outros tipos de depressão ali, porque a depressão não é uma só. Então, vai predispor a muitas coisas, porque vai deixar esse indivíduo mais vulnerável se ele não for tratado. Quando a gente fala de psicanálise em relação à ansiedade, o que é importante entender? Que a psicanálise ela vai investigar essa ansiedade do paciente, vai tentar descobrir em qual ansiedade esse paciente ele está caracterizado, se é na real, na moral ou na neurótica, e vai trabalhar em cima dela. Então, se for neurótica e for um conflito lá que não foi resolvido, a sessão ali de psicanálise entre psicanalista e analisando vai ser exatamente para poder investigar esse inconsciente e conseguir trazer à luz do consciente essas questões que não foram resolvidas, para conseguir destravar esses medos, conseguir tratar no consciente esses medos que precisam ser resolvidos, para que essa ansiedade ela seja quebrada, para que ela se extingue, não exista mais. E é assim que a psicanálise vai trabalhar nessas questões. Então, o primeiro passo é investigar qual é a ansiedade que você está caracterizado. O segundo passo é investigar o teu inconsciente e achar nele o que ele está escondendo de você e por que ele está te causando essa dor angustiante, seja ela física ou mental. E aí trabalhar nela e aí futuramente já conseguir estabelecer ali uma estruturação psíquica bem mais resolvida e bem mais estruturada mesmo, para conseguir lidar melhor com as situações do cotidiano e não sofrer com tantos gatilhos vindos como forma de sintomas que o teu inconsciente traz, né? Aí, para você, eu deixo aqui agora uma frase do Freud, que ele diz que quando a dor, né, de não estar vivendo for maior que o medo de você mudar, o medo da mudança, o indivíduo muda. Então, a reflexão que eu vou trazer dessa frase de Freud é: quanto tempo você vai ficar aí suportando essa dor psíquica, essa dor na tua cabeça? Quanto tempo você vai ficar suportando passar por esses medos e angústias até você cair na real de que você precisa tratar o que o teu inconsciente está escondendo de você, que você não precisa ter medo do teu inconsciente, porque o teu inconsciente é você. E você
é o dono disso, você pode controlar o teu inconsciente. Então, quanto tempo vai ficar aí sofrendo, sentindo dores no consciente, vindas do inconsciente? Quanto tempo? Até você realmente, de fato, entender que você precisa mudar. E aí? Vai viver ou vai ficar sofrendo? Vai viver ou vai ficar suportando as dores? Importante pensar sobre isso e entender que a ansiedade, antes dela virar um transtorno, ela pode ser tratada. E antes de você ficar antecipando os medos, você pode antecipar a sua cura e nem precisar sofrer depois de um transtorno maior. Essa é a minha reflexão e isso é o que eu trago para você. Eu já tenho um artigo escrito sobre a ansiedade. Se você tiver interesse, pode me chamar no privado, eu mando para você. É um assunto que dá pra gente escorrer por vários tempos, por vários conteúdos, tem muito conteúdo sobre isso. Mas eu espero ter te ajudado de alguma forma. Se você se identificou com alguma coisa, se você sofre de ansiedade, para de sofrer. Para de sofrer. Só para. E procura ajuda. Você merece isso.